Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto. Hoje eu quero falar sobre ofurô. Olha só, eu fiz um vídeo sobre piscina, tanto de alvenaria ou de fibra, e teve algumas perguntas relacionadas a ofurô, e eu vou falar aqui de forma rápida e prática, então vou deixar o link aqui também sobre o vídeo da piscina, caso você queira ver lá. Mas basicamente, olha só, eu vou falar sobre alguns pontos para quem quer usar o ofurô no lugar da piscina. Vou falar aqui também sobre a questão de custos, quanto que vai ficar mais ou menos esse ofurô, quais os cuidados que você precisa ter e onde você não deve colocar esse ofurô, porque vai ser uma questão só de tempo para que você tenha bastante problema. Então, basicamente, é muito assunto nesse vídeo. Eu preciso fazer isso de uma forma bem compacta, igual eu gosto de fazer aqui. Lembrando que aqui no canal do Arquiteto tem vídeo todos os dias, então inscreva-se no canal, dê uma curtida nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e bora lá para o nosso vídeo, que é muito importante hoje aqui, o que eu tenho para falar para você. Então a primeira coisa é falar com as pessoas que ficam em dúvida entre ter um ofurô ou uma banheira. Então eu preciso mostrar que uma coisa já não tem nada a ver com outra, tá? Então vamos separar aqui para que você também fique tranquilo sobre essa informação. Então o ofurô, ele tem mais a ver com um relaxamento, ele não tem a ver com banho. Já a banheira que fica ali dentro do seu banheiro, ela é voltada para que você tome um banho mesmo, tá bom? Então, são funções diferentes, tá ok? Então, vou separar, porque eu já vi cliente falando, não, acho que ao invés de ter uma banheira, eu quero ter um ofurô, mas são coisas totalmente diferentes. Outra coisa que eu vou falar é sobre uma cliente minha, que ela tinha uma casa em uma chácara, tá? Então, essa chácara é de 1.500 metros quadrados, e ela fez uma casa que era um sobrado pequeno, tá? Era um sobrado pequeno. Então, tranquilo até aí. Só que ela queria muito não ter piscina e ela queria ter o ofurô. Até aí, tudo bem, tranquilo, sem nenhum problema. Mas olha só, ela falou que ela queria ter o ofurô na laje. Então a casa dela não teria o telhado, porque seria uma laje impermeabilizada, e ela gostaria de ter, depois ali da cobertura, ela gostaria de ter esse ofurô. Conversei com ela para a gente poder colocar ali no térreo, explicando tudinho, mas ela falou definitivamente que não era um assunto para ser discutido. E aqui entra o ponto da função do arquiteto, porque o arquiteto ele não está aqui para mandar em você. Ah, você tem que fazer desse jeito porque é assim que é o melhor, assim que é o correto. Olha só, não é isso. O arquiteto está aqui para poder orientar, passar as informações e se o cliente olha para mim e fala assim, ó, se você que pode ser meu cliente, vamos colocar, você é meu cliente, e aí você vai falar para mim assim, olha, isso aqui eu quero, e isso aqui eu não tem discussão, não tem espaço para discussão. Você acha que eu vou ficar ali tentando convencer você? Não, eu vou falar, olha, tem um risco dessas problemáticas, mas tá ok, tranquilo, eu vou fazer para você. Foi o que aconteceu com essa cliente. Resumo da história, fiz o ofurô lá em cima, e na hora da execução, a empresa que executou tomou os cuidados ali para impermeabilizar e tudo, mas tinha um pequeno problema que eu já tinha informado que poderia acontecer e ao longo dos anos foi aparecendo esses problemas, que é o quê? Primeiro, pegava um sol direto em cima desse furô, que era de madeira. Tinha também problemática de impermeabilização, porque não que foi. Não que não funcionava, mas permeabilização é um pouco complicada. Uma laje impermeabilizada tem que ser muito bem feita. Quando tem um furô, tem outro problema que precisa ter um maior cuidado ainda, porque ele tem uma quantidade de água. E tem um outro problema, que para mim é até o principal, que é o que? Para fazer um ofurô, que vai ter basicamente 800 litros de água ali em cima, existe uma carga muito grande. Então, apesar da casa dela ter sido pequena, ela gastou muito com fundação e estrutura para poder sustentar esse ofurô ali em cima. Então, faz refletir até sobre essa questão de será que realmente foi uma boa ideia? Você entendeu? Fechar a mente. Então eu tô falando isso para você porque talvez você pretende ter um ofurô e eu quero fazer você refletir. Igual eu falei para essa cliente, eu fiz ela refletir. E talvez você vai olhar e falar assim, olha, não, beleza, eu refleti, mas eu quero.
tá ok. Você vai contratar um arquiteto, a pessoa que vai executar a sua casa, ela vai fazer o que, acredite, o que você quiser, as pessoas vão fazer. Se você vai pagar, o dinheiro é seu e você vai ter o que você quer. Mas também existem as consequências disso e eu estou aqui apenas para orientar, tá bom? Então, primeiro ponto que eu queria falar é sobre a questão desses custos elevados, para que você que tem uma casa evite, tá, de fazer no piso superior. A manutenção disso se torna caro, o cuidado dessa madeira. Lógico, se for um furor de fibra, também tem as suas dificuldades, mas a madeira em si ela não pode ressecar, ela tem muito cuidado ali para poder manter ela de qualidade nesse ofurô, que não é tão simples assim, tá bom? Não é tão simples assim. O pessoal acha que fazer um ofurô é simplesmente fiz, deixo ele ali, esqueço. Depois, quando eu quiser usar, eu vou lá, dou uma cuidada e tudo tá resolvido. Então, eu quero te falar que não é assim, tá bom? Não é desse jeito. Então, voltando para cá, sobre a continuidade, então, primeiro, nós separamos o que é um furô de uma banheira. Segundo, falo sobre o custo da carga e oriento colocar você no térreo. E agora eu quero falar sobre custos e manutenção. Porque o custo de manutenção dele não é tão simples assim, mas você precisa tomar um cuidado para não deixar, simplesmente se for madeira, não deixar essa madeira secar. Ela pode ser um grande problema. A questão da limpeza dele também tem que ser feita, tá? O pessoal esquece, acha que é só deixar a água lá, esvaziar e tá tudo ok. Lembrando que também precisa de uma complexidade, de um ponto de saída de água, de esgoto, direcionando ali para uma caixa de passagem. Se você não tem uma caixa de passagem, precisa ser direcionado para algo assim. Então tem a parte hidráulica que deve ser feita, tá? Lembrando também que precisa ter a entrada de água e também o custo de energia, porque esse ofurô ele esquenta, ele deixa o ambiente da água ali confortável. Só que ele gasta energia para isso, tá bom? Então, mas eu não utilizo esse ofurô muito. Beleza, tá ok. Então você vai gastar menos, mas quando você utilizar ali pelo menos 2 vezes na semana, você vai observar que a sua energia vai ter um grande aumento, porque ele exige isso para aquecer, para manter esse ofurô aquecido. Bom, agora sobre custos, eu vou falar aqui sobre alguns tipos de ofurô e quanto mais ou menos que vai custar. Lembrando que esse valor aí é o kit, já vem um kit completo dele, mas não está incluso a instalação. Com a instalação você vai gastar uma média aí de uns 3.500, tá? Para fazer a instalação e montagem dele, dependendo da complexidade. Porque se você vai colocar o ofurô em cima de um sobrado, vai ter o reforço estrutural. Por isso que eu falei para não inventar esse tipo de coisa. Se vai colocar ele no térreo elevado, você vai ter o quê? Vai ter um deck, tá? Esse deck não está incluso também nesse orçamento, então vai aumentar. Mas eu vou fazer o deck de concreto. Ok, vai ficar barato, então você vai gastar uns 1.500, né? Então, beleza. Então soma-se aí, talvez mais uns 5.000 de instalação, provavelmente mais ou menos isso aí que você vai gastar. E tem gente que quer fazer um pergolado em cima ainda, para ficar bonito. Já viu aqueles ofurô que fica um pergolado em cima, às vezes na madeira, ou às vezes na estrutura metálica? Então ali se vai mais uns 4.000 reais para poder montar esse tipo de pergolado. Então, basicamente, eu estou pegando preços aqui, tá dentro da realidade mesmo, de hoje. Outra coisa também é se você optar pela fibra. Eu quero um ofurô que seja pela fibra. Então a manutenção dele se torna mais simples, mais barata também, mais prático de cuidar, mas você vai gastar uma média aí de uns 6.000 reais em um furô desse modelo, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer também a base, a instalação, e essa daí vai sair um preço basicamente o mesmo aí do ofurô de madeira, tá? Então, olha só, você vai ter um custo. Você vai falar, mas e piscina? Eu deixei os valores da piscina lá para você na playlist lá no início, tá? Então você pode conferir lá. Mas basicamente você consegue fazer uma piscina de fibra gastando 15.000 reais, mais uma parte ali de uns 3.000 para a instalação de alguma coisinha ou outra que às vezes é necessário, 18.000. Enquanto se for de fibra o ofurô, você vai gastar em torno aí mais ou menos de uns 9.000 a 10.000 reais, tá? Então basicamente você tem uma comparação, lembrando que são funções diferentes. A piscina não tem uma função de um ofurô, tá bom? Mas basicamente você analisa que o ofurô ele se enquadra muito bem quando você não tem espaço para uma piscina. E aí você fala,
fala, nossa, eu queria tanto alguma coisa. Aí você tem a ideia do ofurô, porque você cria um espaço que se torna eficiente dentro do seu imóvel, não conta como área construída, porque vai ficar aberto, tá? A não ser que você vá lá e faça uma cobertura para esse ofurô, aí realmente vai contar como uma construção, tá? Vai aumentar seu IPTU, essas coisas. E basicamente o ofurô, ele tem uma função de relaxamento, lembrando que você pode colocar o ofurô mais barato, que não inclui essa parte de hidromassagem, nem um aquecedor, mas aí tem que verificar os pontos positivos e negativos disso, porque talvez também não vai fazer tanto sentido assim, tá? Então, ó, basicamente eu te passei os pontos importantes, eu não quero falar mais que o vídeo vai ficar muito longo, e vou pedir para você, se você gostou, inscrever-se aqui no canal, tem vídeo todos os dias, tá bom? Dá uma conferida também na playlist da piscina que eu coloquei aqui para você, o vídeo, né, na verdade, indiquei o vídeo aí para você, e verifica os vídeos aqui, que tem vídeo todos os dias, meus amigos, todos os dias tem vídeo aqui no canal do Arquiteto, então não perca, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, a arquitetura está em tudo.